O meu Dia da Independência tem hoje como convidado uma figura que também lutou pela causa da independência nacional. Muito cedo entregou-se à causa independentista, militou no MPLA, aderiu à causa das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Entre 1991 e 92 esteve igualmente ligado à fundação de um partido que concorreu às eleições gerais de 1992. As primeiras tiveram lugar no nosso país, mas tornou-se igualmente uma figura mediática por causa dos acontecimentos que marcaram Angola no 27 de maio de 1977. Mas comecemos por falar com Luís dos Passos sobre o dia da Dipanda. Luís dos Passos, é um prazer. Obrigado. Onde é que esteve, ou onde é que estava no dia 11 de novembro de 1975? Olha, no dia 11 de novembro de 1965 eu já estava nas Forças Armadas, na FAPLA, e nessa altura estava numa frente de combate em Malange. Os sul-africanos queriam entrar, tomar Malange e daí seguir para Luanda. Já tinham tido um fracasso na Zona Sul, onde nós tivemos bravos guerreiros a defender a luta e não conseguiram passar. Também tivemos os grandes obstáculos, como o rio Queve, enfim, outros rios. E então, depois eles quiseram tentar por Malange. E é nesta altura, em 11 de novembro, eu era comandante da FAPLA e estava com uma unidade na zona do Mocendo. Quem sai de Malange para aquilo que é hoje a Kwanza Sul, atravessando o rio Kwanza, nós estávamos a 40 km num combate sério com os sul-africanos que quiseram surpreender-nos para, depois de tomar Malange, seguir para Luanda. Portanto, eu, neste dia, estava em combate, preparei as tropas, alguns dos quais ainda estão aí em vida e são militares. Um deles é o chefe de Estado-Maior, foi chefe de Estado-Maior, o general Disciplina. Preparei as tropas para ir proclamar a independência. Fomos para o Largo 4 de Fevereiro em Malange e eu fui escolhido para poder içar a bandeira neste dia. Portanto, preparei os 100 homens, fomos içar a bandeira, eu fui içar a bandeira, proclamamos a independência, fizemos uma conexão direta com o hino a ser tocado em Luanda, por meio de megafones que existiam naquele tempo e da Rádio Nacional. E aí, pronto, içamos a bandeira e proclamamos a independência de Angola em Malange. E como é que foi o dia seguinte? Nós, para dizermos que não posso sentir muito, não devo ter sentido bem o dia seguinte, porque nós estamos em combate e aquilo foi sair, depois da proclamação da independência, voltar com as tropas para a frente de combate. Portanto, não foi a festa como todos os outros fizeram, embora era regozijo estar a proclamar a independência, mas nós tivemos que ir para a frente de combate imediatamente. Diz que esteve com o general Disciplina, mas quem é que estava também ao seu lado nesta madrugada do 11 de novembro de 75? Estava o general Disciplina, estava o general Guto, também era um outro grande combatente, estávamos muitos outros homens aí, mas os grandes que destaque é o Disciplina e o Guto, que estavam comigo também nesta frente de combate. Mas como é que... Facas, Mendes de Carvalho, uma série. Mas como é que aderiu a causa do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola? A história é longa. Embora muitos não façam essa referência, mas em Malange houve os graves acontecimentos também em 1961, porque em Malange aconteceu em janeiro a Baixa de Cassange. E meu pai foi preso em 1961. Meu pai era enfermeiro, dentista, chamavam naquela altura enfermeiro-chefe primeira classe, dentista, e a PIDE chegou um dia antes a Malange e foi imediatamente prendê-lo. Foi prendê-lo e levou. E portanto nós vimos o pai a ser preso, a mãe sentada no chão a chorar pelo pai que havia sido preso. Tínhamos familiares ligados aos acontecimentos da Baixa de Cassange. É o caso do Rosário Neto, que organizou a Baixa de Cassange, e isso nós ficamos praticamente ligados, embora fosse muito jovem, muito miúdo, criança, mas em família falava-se muito dos acontecimentos. Até porque não havia casa onde não se pudesse falar disso, todo mundo falava disso. Seguindo esse tempo todo, nós fomos vendo a militância dos outros meus irmãos, os mais velhos, e enfim, acabei por aderir. Aí aderi ao MPLA, eu tinha 15 anos, aderi ao MPLA na clandestinidade. Mas amigo, eu vou lhe dizer, não é aquela clandestinidade de dizer, ouvir o programa Angola Combatente, que isso não é clandestinidade nenhuma, né? É ouvir um programa de rádio, pura e simplesmente. Não, nós fizemos no grupo onde eu militava, nós fazíamos correspondência com o MPLA, com notícias e informações que mandávamos para o Congo. Mas nós fizemos o assalto, o único assalto feito em Luanda, passa a modéstia, foi o único assalto feito em Luanda no tempo colonial, à Escola Industrial Oliveira Salazar, a Escola Industrial de Luanda.
um grupo que eu habilitava, éramos 3, fizemos o assalto à escola industrial. Muita gente que me está a ouvir neste momento não sabe que isso aconteceu, e era eu mesmo estudante da escola industrial. Fizemos o assalto para panfletar: viva a independência, viva o MPLA, baixo o colonialismo, nas salas, rebentamos as salas, fizemos uma panfletagem muito grande para divulgar o MPLA. Então, pronto, já vinha o hábito nosso de querer fazer algo, né? E a minha intenção, de facto, era, quando chegasse aos 18, 17 anos, pirarmos daqui, porque eu não queria ir para a tropa portuguesa. E quando é que sai de Malange? Acontece o 25 de Abril, eu saio de Malange primeiro em criança, né? Porque o meu pai morre, faleceu o meu pai e eu acabei por vir para Luanda. Mas depois de estar já no Congo, volto novamente para Malange. Então, quando volto para Malange, acabo por ser militar lá. Mas eu acabei por sair de Malange em 1975, 76, desculpa, porque eu fui dirigir um grupo, onde era o comissário desse batalhão, para a Tomada do Sul. Portanto, novos combates que eu participei, e fui até ao sul de Angola, ao Bié. Entramos no Bié com a nossa tropa, ficamos lá como tropa de ocupação. Daí sou cooptado para vir para Luanda, para a Força Aérea, e então na Força Aérea é que saio da Força Aérea para a Direção Política Nacional do Estado-Maior-General. Portanto, eu tinha nessa altura já 22 anos, estamos em 76, 21 anos. Vou para a Direção Política Nacional da SWAPO, onde ocupo o cargo de chefe da organização partidária, que era o chefe da organização do partido nas Forças Armadas, do Estado-Maior-General. Pronto, é aí onde eu venho parar aqui em Luanda por isso. Saí de Malange, acabo de sair. Luís Passos, de qualquer modo, há um envolvimento seu nos acontecimentos do 27 de Maio. Por que razão é que ficou do lado de Nito Alves e não de Zé Agostinho Neto? Não tinha outro modo, né? Talvez possa ser, as pessoas pensarem que é um absurdo dizer que não tinha isso, mas não tinha outra maneira. O que era um jovem como eu ouvir dizer que estavam no Comitê Central do MPLA agentes da CIA, que na direção do MPLA havia agentes da CIA. O que era, por exemplo, pactuar com... Mas isso nunca foi provado. Bem, foi provado, e era quem devia agora prová-lo, seria provado, teria sido provado, vou dizer, amigo. Se nos tivessem levado ao tribunal, nenhum de nós teve acusação, ninguém foi levado ao tribunal. Bem, os outros foram todos fuzilados, mas ninguém foi ao tribunal. Se nos tivessem levado, nós teríamos como provar. Porque eu vi com o Nito Alves, porque felizmente estive com o Nito Alves até os últimos dias, e vi os documentos que provavam que havia sim infiltrada na direção do MPLA. Mas afinal, qual era a discórdia entre Nito Alves e Agostinho Neto? Onde é que estava o pomo da discórdia? Bem, alguns falam, por causa das 13 teses que acabaram por ler, vão dizendo que a divergência seria talvez ideológica, mas não é isso. A divergência era política, muito séria. E agora acabamos por corroborar com tudo o que estamos a ver. A corrupção campeava por todos os cantos. A corrupção já era um facto bastante evidente. Havia muitos membros da direção e membros do governo que se usavam e aproveitavam das prerrogativas que o Estado lhes conferia para se tornarem capitalistas, aquele capitalismo selvagem, bruto. E havia corruptos, altamente corruptos. Eu posso citar nomes se quiser, mas posso já dizer, mesmo sem citar nomes, dizer-lhe que de facto, aliás, já passaram tantos anos, que havia compras que faziam de meios para as Forças Armadas só por meios de comissões. Havia as compras que faziam para o governo, os carros, aqueles alfetas que vieram aqui em 75, também foi por isso. Havia os carros para as Forças Armadas, Fiat, tudo era por meio de atos corruptos. A Nigéria ofereceu, por exemplo, a Angola, naquele tempo, para desenvolvimento das Forças Armadas, 3 milhões e tal de dólares. E esse dinheiro estava a ser desviado para fora, a ser levado para fora. E alguma vez falou com Nito Alves, com Agostinho Neto sobre este assunto? Falei com o Nito Alves, porque aliás o Nito Alves, eu encontrei-me com o Nito Alves na mata, não foi a primeira vez, encontrei-me com o Nito Alves, a primeira vez, embora tivesse já alguma simpatia por o que ele dizia, pela luta que ele ia travando, porque claro, como todos os outros, li as 13 teses, que era a defesa de Nito Alves, mas acabei por saber do Nito Alves, no dia 24 de maio, portanto, o 27 de maio, o que acontece em 27, estava para acontecer há 25. Entretanto, na véspera, o Nito Alves foi avisar o Neto, o presidente Neto, que ia pôr as massas na rua para tal manifestação que foi feita. Ora, lógico que ninguém vai avisar o outro que vai dar um golpe, né? Já não seria golpe, porque o golpe é um fator surpresa. Mas ele foi avisar o Neto. O Nito Alves, nesse dia, foi num carro, que era um Celica, de cor vermelha, com o Tiago,
ao Palácio. E eu fui com outro carro como proteção do Nito Alves, que era um Toyota castanho. Eu fui com esse carro, o Nito Alves foi dizer ao Neto que ia pôr as massas na rua. Amiga, há coisas que continuam a ficar no imbróglio terrível, que ainda te vou atrapalhar mais a tua cabeça, porque como é que o Nito vai avisar o Neto que vai fazer um golpe? Ninguém avisa o outro que vai fazer um golpe. Há muita coisa escondida no meio disto tudo. E eu não deixo isso só para os investigadores, nós temos naturalmente que escrever e deixar algo para que se possa... Mas houve uma tentativa de golpe de Estado? Não houve tentativa de golpe de Estado nenhuma, não houve. Houve uma manifestação, uma tentativa de golpe. As tropas da 9ª Brigada, que era a melhor unidade que nós tínhamos aqui, os bravos comandos da 9ª Brigada, que avançaram para o sul, para o norte, quando as tropas airenses com Olden Roberto tentaram tomar Luanda, até chegaram até Cachito, foi a 9ª Brigada que avançou. Não houve tropas cubanas, houve artilharia, alguma artilharia dos cubanos, mas foi a 9ª Brigada que avançou até o norte. Foi a 9ª Brigada que capturou os mercenários. Portanto, a 9ª Brigada estava preparada para poder chegar até o Palácio. Ouvi alguém dizer que não, nós podemos movimentar os tanques que estavam no sul ou no norte. Eles estavam todos do nosso lado, hoje posso dizer-vos isso. Estavam do nosso lado. E tal razão que posso provar, se quiser que eu defenda essa minha tese, eu posso dizer, Milka, há muitos atuais generais que vão tremer agora que eu vou dizer, estavam envolvidos connosco, só não participaram porque sabiam que o Nito não quer fazer golpe. Nito, não quer fazer golpe, então não participo. Se não é golpe, eu não vou. Se for golpe, chegamos lá, tomamos tudo rápido. Mas se você não quer fazer golpe, quer fazer essa mistura de insurreição ou de manifestação, nós não vamos. Estão aí vivos. Com razão. Luís Passos tinha na altura 22 anos. Sim, sim. Tinha 22 anos. Felizmente estava no Estado-Maior-General na direção política, tinha 22 anos. Tinha passado já em grandes combates, porque o combate na parte sul onde eu estive, não foi, mesmo em Malange, não foi entre nós com a UNITA, a FNLA só, como se fazia na altura, né? Mas foi contra sul-africanos. Né? E então tinha já alguma experiência disso. E depois dos acontecimentos do 27 de maio de 77, como é que se dá a sua fuga de Luanda? Bom, eu sabia que nós não seríamos perdoados, porque nem seríamos levados a julgamento. Contrariamente aos meus colegas, muitos deles pensavam que pudessem ser julgados algum dia e que naquela altura, depois da tal manifestação do 27 de maio, iam ser julgados. E ficaram, vamos ser julgados e vamos defender. Do ponto de vista político e ideológico, eles não nos aguentam e nós vamos aguentar e defender. É o caso do Luís Quitumba, do Galeano e muitos outros, né? Que acabaram por ficar pensando que podiam se defender, que iam ser julgados. Porque anteriormente, não passava um ano ou dois, haviam sido julgados os mercenários. Olha, se os mercenários foram julgados, e nós todos assistimos, eu já tinha 20 anos, 21, como é que não serem julgados compatriotas nossos, colegas, camaradas, e no mesmo partido, no MPLA, no mesmo movimento, como se dizia, como não seriam julgados? Portanto, nós todos pensamos que eles pensavam que podiam ser julgados. Mas eu, porque tive alguma influência de conversas de parentes que passaram pelo MPLA, passaram pelos movimentos e contavam-nos a história de como é que eram lá nos movimentos, os fuzilamentos, como é que eles faziam. Eu, em vez de ficar à espera em casa, eu ainda fui a casa. Mas algumas pessoas dizem, Luís, fugiu. Não, eu fui a casa, muito calmo. Aliás, o amigo que eu conheço, eu sou muito calmo nisso. Né? Eu fui a casa arrumar as minhas coisas, tudo que tinha que pudesse comprometer. O que eram? Era para a frontagem que saía das comissões do bairro, outra conversa que um dia vamos ter, porque tudo que estamos a falar aqui das autarquias, nós já estávamos a iniciar naquela altura. Eu vou para casa arrumar tudo, eu não saía a fugir, como se diz. Eu tinha uma arma. E eu era um género que agora chamam sniper. Então, eu não ia ter receio de alguém que vem dizer alto. Eu sabia que me iam matar por estar envolvidos. Porquê? Porque eu estava envolvido e era o homem que fazia os contatos com os soviéticos e com os cubanos. Eu que transmitia todas as mensagens para os soviéticos, para os cubanos, por intermédio do Zé Van Dunen. E claro, quando descobrissem que eu estava tão envolvido assim, não tinha outra hipótese. Bem, acontece que, como eu estava a dizer, com contactos que nós tivemos com muitos que vinham de fora, que estavam fora, arrumei as minhas coisas todas e saí. Disse, não vou ficar Saiu aqui. para onde? Saí para a mata. Porque eu não ia ficar à espera, porque quando ele chegasse à minha casa, um indivíduo militar, comando militar, que depois treinado pelo MPLA para poder disparar e matar, digamos assim, não esperar que me dissesse, senhor Luís, vem cá, você vai preso agora, nem pensar, saia daí a tiros, morria ali, sem dúvida, mas ia fazer morrer a família. Para não acontecer isso, eu preferi sair. Preferi subir para o carro, ia com 4 ou 5 homens no carro e eu dei ordens para ninguém fazer tiro. E onde é que ficou esses anos todos? Com o Bagé? Com o Bagé. Não éramos só nós éramos por aí uns
Quer dizer, éramos para aí uns 40 mesmo. Mas o grupo que vai para a mata é quando está o Nito Alves, onde está o Bacalov, eu, o Bagé e mais outros, éramos mesmo uns 20. Bom, mas depois dá-se uma grande programação nacional, política de clemência e harmonização nacional, e creio que o Líder dos Passos regressa, digamos, a Luanda nesse quadro. É assim, bem, nós depois, fruto de alguns contactos que foram feitos entre a família, meu irmão, o Lito, e um parente que era da segurança, o Pinto Andrade, marido de uma prima. Lito Pinto Andrade. Lito Pinto Andrade. O meu irmão Lito Cardoso e o Lito Pinto Andrade. Ele apresenta uma carta dizendo que nós estávamos na mata, que nós mandamos. E então, o Lito Pinto Andrade era diretor do gabinete salveiro do Conde Paiama. E então ele responde-nos, dizendo que nós podíamos apresentar-nos, porque havia agora uma política de reconciliação, de clemência e harmonização nacional, qualquer coisa assim, e que tomada a peito pelo presidente José Eduardo, e que nós podíamos apresentar-nos. Então aí foram setados os contactos, a segurança preparou carros para nos ir buscar, foram vários caminhões, né, militares, com homens da segurança, e viemos de lá para aqui. Claro, havíamos o homem que nos deu a informação, a pessoa, o contacto, que era o irmão do Bagé, comunica-nos. Claro, nós estávamos, imagina, né? Cheios de barba, mal vestidos, tínhamos uns trapos, levaram-nos roupa, vestimos, mudamos completamente e optámos. Mas também fizemos o plano B. Eu não fui tão incauto como foi Nito Alves, que não teve plano B. Não, eu não fiz isso. Eu preparei o plano B. O que é que eu fiz? O que é que nós fizemos? Como nós tínhamos um grupo de clandestinidade, as pessoas até já morreram, infelizmente, com o João Van Dunen. Antes disso, eu já havia feito uma carta para a BBC de Londres, aliás, para a Amnistia Internacional, que o João pegou na carta e mandou, dizendo que nós estávamos lá porque corríamos o risco de ser mortos ou fuzilados. De tal maneira, quando a segurança nos vai buscar e vem para aqui, o dia tudo em sintonia, a segurança pergunta como é que naquele dia mesmo, dia 16 de dezembro, a BBC e a Voz da América anunciavam que eu estava preso. E eu disse que não sabia, claro, disse que não sabia porquê, mas afinal foi porque nós preparamos o plano antes. Preparámos para que a BBC e a Voz da América denunciassem que nós estávamos a correr o risco. Viemos para Luanda, são e salvos, porque eles já nos podiam fuzilar, que não podiam fazer nada. Então acabamos ficando aqui. E postos em Luanda, depois foi reorganizar a vida. Fui reorganizar a vida nas Forças Armadas. Eu não fui expulso das Forças Armadas, mas eles não queriam lá nas Forças Armadas por nada. E não tinha direito a emprego, não tinha direito a emprego, não podia fazer nada, e nas Forças Armadas já não podia entrar, e eu tinha que organizar a minha vida. Mas de qualquer maneira, tinha um compromisso comigo mesmo e meus amigos, de que era preciso denunciar ou demonstrar o que é que nós fizemos, o que é que aconteceu na altura em 27 de maio. E quando eu chego aqui, e a maioria das pessoas que conheciam sabem, havia uma pressão, as pessoas tinham medo de falar. Aliás, os que me foram visitar são os que tinham coragem, porque todo mundo tinha medo, só familiares. Tive casos concretos de familiares que me foram visitar e que disseram, não temos hipótese, nós temos que ver porque são parentes deles. Vamos deitar fora, vamos esconder, vamos fazer o quê? E esses conseguiram chegar, porque os outros tinham medo. Os outros tinham medo, amigos mesmo, de unha e dedo, como se diz, também tinham medo de lá ir à casa da velha visitar-me. E então nós acabamos de ficar ali e eu começo a organizar a vida. E então o compromisso que tinha, que era de poder denunciar, achamos que a melhor coisa que tínhamos de fazer era fundar um partido. E assim nasceu o PRD. Quem é que está na gênese do PRD? Primeiro, o Ninano. Adriano Botelho Vasconcelos. Que também é meu primo. O Ninano, o Bagé, claro. O Noi Costa. O Ninano, Bagé, Noi Costa. Nós somos uns 4 ou 5. Que numa carrinha tivemos a coragem de poder. Ou Xavier Jaime, que agora está na Casa CE, uma coisa assim, num projeto do Abel Silva Cuvuco. E então que constituímos o PRD, lembro foi na zona dos Ramiros, era muito perigoso. E depois tínhamos o grave problema que as pessoas estavam mal informadas do que havia acontecido em 27 de maio. Então, embora pudesse mobilizar, porque íamos mostrar por A mais B que nós precisávamos de fazer um partido, mas tínhamos o handicap de que o 27 de maio houve mortes e as pessoas tinham medo. Então, falar do 27 de maio para mobilizar alguém podia até desmobilizá-lo. E então, tínhamos que ter muito cuidado em falar disso. É a razão pela qual nós depois não usamos nem queríamos como bandeira o 27 de maio, porque não queríamos aproveitar a morte inglória dos nossos companheiros, então não queríamos usar isso. Nasce o PRD. E o PRD consegue mobilizar muita gente da sociedade civil, incluindo Joaquim Pinto Andrade.
Muita gente, claro, muita gente se mobilizou-se, incluindo o João aqui. Teve uma passagem efêmera, Joaquim Pinto Haddad, teve uma passagem efêmera no PRD. Mas foi, de facto, acho que cumprimos a missão. Mas qual era o grande objetivo do PRD? Recuperar toda a memória, digamos, das figuras que estavam ligadas ao 27 de maio contra Agostinho, por exemplo? Por isso é que digo, esse é o que nós pensávamos, que pudéssemos conglomerar naquele grupo de pessoas, todas as pessoas que estavam em oposição ao Neto, e já agora o MPLA, mas dentro do MPLA. Porque nem o Nito Alves, nem ninguém pensou alguma vez criar um outro partido. Ele não pensava criar um outro partido. É bom dizer-vos que o Nito Alves, ao contrário do que muita gente pensa, não queria ser o Presidente da República. Não pense que ele queria ser o Presidente. O Presidente da República, caso a administração de 27 de maio triunfasse, seria Aristides Banduni. Eu posso falar disso, né? Se tornou depois secretário da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos. Já era na altura. Não era ele, não senhor. Porque ele dizia, sou muito novo e mesmo que o Presidente Neto não queira aceitar o cargo, porque iam obrigá-lo a renunciar, não quer aceitar, a condição era, como se dizia na altura, o Neto ou renuncia o cargo, porque não quer mais, ou então afasta os indivíduos perniciosos, que hoje acabamos de saber que são, de facto, foram bastante perniciosos. Nito Alves foi o maior delfim seguidor do Neto que ele teve aí, que lhe defendeu de todas as maneiras, que aliciou a fazer até a tal revolta de 27 de maio. Foi o Neto que fez isso. O Neto foi induzido por esses camaradas que estamos a falar a cometer o erro. Foi levado. Até que ponto é que Moscovo esteve envolvido nos acontecimentos de 27 de maio e particularmente no alegado apoio que terá dado a Nito Alves? Bom, ele dava apoio o quê? Dava apoio político, sim senhora, ideológico. Mas foi importante a ida de Nito Alves com Zé Vandoni ao Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 76? Não creio isso tanto, mas o que é que o Lúcio Lara pensava? O Lúcio Lara era de orientação maoísta e não queria muito lá ir mesmo, não queria. Podia ter sido ele como secretário administrativo do Bureau Político. Mas ele preferiu mandar o Nito Alves, porque sabiam que você tem mais afinidade, Nito Alves tinha mais afinidade com os soviéticos, com Moscou, e preferiram mandar o Neto. Foi importante. Mas agora dizer-vos que, de facto, os soviéticos, embora tivessem dado algum apoio político, podiam ter feito muito mais para que não acontecesse o que aconteceu, que para nós foi a intervenção dos cubanos no nosso conflito. Foi a intervenção dos cubanos que estragou tudo. Mas eles não, o que é que eles fizeram? Embora gostassem ou quisessem que o Nito Alves desse aquele passo, fizesse tanto a administração e tirasse o Neto do poder, porque o Neto já não lhes servia, também ficaram, como hoje sei dizer, em cima do muro à espera. Lutem vocês e ganhem. Se ganharem, nós vamos. Se não ganharem, nós voltamos para o lado onde estávamos. Ficaram assim, porque eles incentivaram, agitaram e incentivaram para que o Nito fizesse aquilo. Mas o Nito estava confiado, ingenuamente, que o Neto ia lhe dar o apoio necessário. Na vez em que o Nito Alves vai dizer ao Neto que vai fazer o povo para a rua, vai pôr o povo para a rua, e eu confirmo isso, ele sempre esteve confiado que, pronto, o Neto vai estar do nosso lado. Até a última hora não esteve. Os que estiveram na última reunião do Comitê Central, onde o Nito Alves é expulso, sabem perfeitamente isso. E, aliás, Neto ainda fez uma comunicação a dizer, camaradas, atenção, olhem que o camarada Nito Alves não é traidor, não é isso. Já depois de ter sido expulso lá na cidadela. Portanto, o Neto foi sempre alimentando esperanças e foi fazendo coisas que eu nunca disse publicamente, mas vou dizer agora. Camarada Nito Alves, com quem é que você... E eu estava bem envolvido, sabia de tudo, não é? Felizmente deixaram-me vivo para poder contar isso. Camarada Nito, com quem é que você conta para fazer uma revolução séria? E o Nito ia debitando, ia dizendo, com fulano, com Zé Vanduni, com Juca Valentim, com esse nós podemos fazer uma revolução séria. E o Nito perguntava, e o camarada Neto, também com quem conta? O Rui Carreira é um preguiçoso, não dá. O Lúcio Lara só ia dizer, e sempre a repetir os mesmos. Alguém alerta o Nito Alves, olha, cuidado que ele está a sacar, um termo que se usa na segurança. Ele está a tentar te explorar quem são as pessoas que tu contas. Mas o Nito, ingenuamente, ia dizendo. Até que ele, a dada altura, dizer, pá, não posso mais dizer quem é, porque isso amanhã, se der por torto, as coisas estão mal. Se não der certo, está mal. E foi o que aconteceu. Quando houve a tal famosa reunião, onde o Comitê Central toma a decisão de expulsar o Neto, né? O Neto teve que sentar-se à mesa e dizer, sair do lugar dele de presidente e dizer, mudar para o outro lado e dizer, eu mudo-me, agora não é presidente, ganho mais forte. O Neto que apoiou o Nito até aquela altura, e vocês acompanharam bem isso, muita gente acompanhou, os que estavam a ouvir acompanharam, chegou a dada altura, saiu da mesa e disse, aqui agora ganha mais forte, não há presidente.
e puxou o tapete o Nito. O Nito não tinha tempo para separar, que acabou. O conflito tornou-se de tal maneira que também o Nito podia ter muito bem pensado que não havia hipótese de fazer aquela manifestação, porque havia laivos de militares envolvidos no meio. Isso já era complicado. Fazer uma manifestação como aquela, dizer, não, palavra de ordem, orientação, eu estive na superestrutura, não estive aí, não tocar no velho e não fazer sangue, era muito difícil. Não tocar no velho e não fazer sangue era muito difícil. Muitas das nossas unidades da Nona Brigada, porque eu depois saí da direção política e fui para a Nona Brigada nesse dia, não dispararam porque estavam à espera de uma ordem. Mas se o Nito diz-nos, não toquem no velho, nem façam sangue, como é que eu vou dar ordens para disparar os canhões e tudo aquilo? Nós estamos bem armados. Então nós preferimos não fazer isso, portanto cumprir aquilo que o Neto diz, que era não tocar no velho, não fazer sangue, não dar ordens para disparar. Está a ver? Quando as coisas começaram a ficar mal, quando os cubanos intervêm. É complicado, está a ver? Bom, estamos aqui a conversa com Luís dos Passos, no quadro do Meu Dia da Independência, um protagonista da história. Luís dos Passos, recuemos novamente no tempo para falarmos da atmosfera que era vivida pouco antes da independência nacional. Portanto, neste período de transição, depois do 25 de Abril e até a proclamação da independência nacional, Luís dos Passos está ligado ao movimento estudantil. Sim, sim. Eu estou ligado ao movimento estudantil e nós fomos organizando os grupos de clandestinidade aqui para a luta, criando apoios para levar para a primeira região. E sabe que a primeira região foi a região mais sofrida, porque não tinha apoios diretos do Congo para aqui. Chegou a dada altura que os nossos combatentes na primeira região, os combatentes do MPLA, estavam praticamente rotos, nus, descalços, e tinham uma arma para 3 homens. E esta arma só tinha 3 balas. Era preciso mobilizar, fazer todo o trabalho para conseguir munições e armas para poder abastecer os homens na guerra. Quando chega um pouco antes do 25 de Abril, mas vamos dizer, quando chega o 25 de Abril, eu estava nas organizações juvenis, eu pertencia à Igreja Católica. Eu cheguei a ser secretário da Juventude de São João Bosco. E lá tínhamos máquinas de Staten, as máquinas que policopiávamos documentos. E então nós policopiávamos os documentos e divulgávamos pelos bairros, para mobilizar as pessoas. Aliás, quando houve aquela grande manifestação dos militares, já em 74, houve uma grande manifestação, junho mais ou menos. Quando se marchou para o Palácio? Se marchou para o Palácio, todo aquele panfleto que correu ali, fui eu e Filomeno Vieira Lopes que fizemos. Fomos nós que fizemos no São Domingos, na igreja de São Domingos. Como os portugueses controlavam bem todos os sítios onde haviam dessas máquinas, por causa mesmo da conta dos contas que não queriam cá o regime português, eles controlavam tudo isso. Ninguém podia fazer isso. Para já, os preços não podiam pagar nessas máquinas, mesmo nos serviços. Então, nós fazíamos aquilo lá. Eles depois acabaram por descobrir o que era feito. Descobriram que era no São Domingos. E foram à procura de mim na igreja de São Domingos. É o padre, que na altura depois ficou bispo, Luís Scarpa, que me avisa, olha, vieram aqui os brancos à procura de ti, ou tu escapas daqui, já depois do 25 de Abril. Mas havia os grupos Exina, Fra, Fua, enfim, eles estavam já ligados aos portugueses e estavam lá à procura de mim. E eu tive que me pôr ao fresco, tive que sair daqui para o Congo, fugir para o Congo, assim, intempestivamente, porque senão eles apanhavam. Nós fizemos muita panfletagem. Os que viram as manifestações daquela altura, mesmo quando morreu Pedro Benje, viram que o nosso grupo organizou aquele funeral do Pedro Benje, aquela marcha, contra a revelia dos camaradas aí da Liga, que não quiseram. Os da Liga não quiseram assumir, isso é confusão, isso vai dar confusão, mas nós organizamos aquilo. Eles chegaram a dizer que não havia manifestação nenhuma, que não havia funeral. Mas nós organizamos e com nossos panfletos, dia e noite, trabalhamos a divulgarmos e fizemos a marcha do funeral do Zé Pedro Benje. O jovem que estava com o megafone lá naquela altura, um jovem miúdo aí, que era eu, que pegava o megafone e começamos a mobilizar, porque chegou a dada altura, eles começaram a passear, a sobrevoar o cemitério novo com helicópteros, e nós tínhamos que estar a desfazer, não fujam, aguentem. Enfim, éramos nós que estávamos naquela altura lá. Luís, voltando ao período de transição do monopartidarismo para o multipartidarismo, surge o PRD com várias pessoas ligadas a este movimento contra Agostinho Neto. Joaquim Pinto Andrade, figura da Igreja, que chegou a ser presidente de honra do MPLA, adere ao PRD, mas tanto quanto sabemos, Luís dos Passos, era também Joaquim Pinto Andrade que ambicionava
liderar o PRD e chegar à presidência de Angola nas eleições, por via democrática. Ou não? Não. A forma como ele entrou não foi a melhor. Foi um acordo particular que nós tivemos com Joaquim Pinto de Andrade, porque achámos que era importante ter uma pessoa adulta, mais velha, com uma história política que eu não tinha. E então nós achamos que era importante fazer isso. Mas não se faz política sem dinheiro. Também achamos que era importante que ele entrasse, porque eles dão-nos a garantia de que uma vez entrando para o partido e que ele queria ambicionar o cargo de presidente, o candidato a presidente, teria apoios financeiros e materiais. Então nós fizemos todo o trabalho para que isso assim acontecesse. Fizemos deslocá-lo, ele disse que precisava de ir a Portugal, falar com o Mário Soares, para ver se conseguia trazer apoios de lá. Ele entrou com, salvo erro, filhos, mulher e tudo, eram 26 pessoas. Só. As assinaturas conseguidas deles todos não passaram das 70. Mas pronto, nós pegamos nele e criamos todas as condições para poder levá-lo a Portugal. Pagando desde os bilhetes, a hospedagem em Portugal e os trabalhos que lá fizeram. Fomos nós, o PRD, que fizemos isso. Sem qualquer participação do Dr. Joaquim Pinto de Andrade, financeira. E o mais grave é que depois de lá ir a Portugal, passados, portanto ele já estava connosco no PRD aí quase 6, 7 meses, ele vai a Portugal e, claro, não traz nada de lá. Antes, pelo contrário, traz uma mão cheia de nada. A Meida Santos goza com ele. Você vem para aqui buscar dinheiro com essa gente toda, Joaquim. Portanto, ele levava uma entourage grande, né? O Justino, o Vicente, o Batista de Chipongo, já falecido há pouco tempo. Uma série de gente. Você vem aqui buscar dinheiro com essa gente toda, Joaquim, isto não é assim. E claro, não fez nada. Também o Mário não devia ter lá, Mário Soares não devia ter grandes apoios a dar. E ele vem de lá para aqui, para Angola, com um aparelho de fax. Com a Meida Santos dele. Toma, Joaquim, leva lá esse para o teu apoio. Um aparelho de fax. Eu tenho hoje guardado, posso mostrar. Então, um aparelho de fax, telefone de fax. Defraudado completamente. Não conseguiu congregar, galvanizar, mobilizar? Não conseguiu. O erro que eu dizia que nós cometemos na entrada dele foi pensar que as divergências políticas que existiam entre Unito e Revolta pudessem ser ultrapassadas naquela altura, porque era uma mais-valia trazermos um grupo de intelectuais para o partido. Mas eles tinham outra intenção. Eu depois cheguei a saber com o Chicote que para eles nós seríamos o partido das massas, para fazermos o trabalho nas massas, e eles seriam os intelectuais, mas que enquanto estiveram no PRD nem 2 folhas da 4 produziram. Nós vimos que não valia a pena estarmos com uma pessoa que não nos traz mais valia. Amigo, a atividade política tem custos muito altos, bastante altos. E se um indivíduo vem sem dinheiro e querer fazer política, não consegue fazer nada. Eu hoje não me meto mais em política porque não tenho dinheiro, para que eu vou me meter em política? E esse foi o grande erro que nós cometemos, nós não tínhamos dinheiro. Sabe quem tinha mais dinheiro no PRD? Era eu que tinha o IAS, 1 litro de IAS. O tal onde nós fundámos o PRD era 1 litro de IAS, um pequeno IAS, que eu fazia táxi, onde o primeiro motorista fui eu próprio, para saber quanto é que aquilo faturava. Que pagava os bilhetes para as pessoas poderem ir para as províncias. Mas também certas fontes dizem e admitem que Luís dos Passos e o PRD receberam, digamos, muito dinheiro do presidente José Eduardo dos Santos. Isso é conversa. Isso é conversa barata, vamos dizer assim, isso é conversa fiada. Mas ouvi falar disso. Ouvi falar disso e eu dizia na altura, seria bom que tivesse recebido, porque o dinheiro não pertence. José Eduardo Pai era um estivador, tinha dinheiro. Nem o MPLA, que veio da mata sem dinheiro. Portanto, se tivesse recebido, seria bom. Era parte daquilo que é a nossa contribuição. Eu sou contribuinte, nós somos contribuintes. O MPLA não podia provar a ninguém, e muito menos a nós, de que tinha tanto dinheiro assim para poder distribuir. Os milhões que dizem, é tudo conversa fiada. O que é que faz hoje Luís dos Passos? Eu sou funcionário, digamos, da Caixa Social, como quadro das Forças Armadas, que nem fui eu que pedi, que muita gente fez lá o pedido. Eu não encontrei no Departamento de Quadros o meu estatuto como membro das Forças Armadas. Convidaram para estar na Caixa Social, em Malange, onde eu sou o delegado, e estou lá até agora. Estou lá até agora, sou delegado. Para já estou numa província que é minha, que eu gosto de estar na minha província. Onde nasceu? Onde nasci. Eu nasci em Malange. E combati em Malange, tomo conta dos antigos combatentes de Malange, estou interessado em ficar lá e lá estou. Valeu a pena a independência? A independência valeu a pena, apesar de tudo, apesar de tudo, digamos assim, do que estamos a viver hoje, a independência valeu a pena, sem dúvida. Como é que viu esta transição política e geracional entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço? Era importante que acontecesse, bastante importante que acontecesse essa mudança. Para alguns, talvez mesmo para o próprio João Lourenço, tenha sido algo novo, né?
ou que nós ouvimos falar dos casos graves de corrupção, mas nós já sabíamos tudo isso, né? Aliás, esses casos de corrupção em pequeno tamanho, digamos assim, já aconteciam naqueles anos de 75. O Nito faz o 27 de maio por causa da luta contra a corrupção mesmo, não há dúvida. E nós sabemos, tínhamos provas dessas. Então, portanto, a mudança foi importante e foi muito bom porque o que esses senhores usaram e abusaram foi demais, né? Hoje para contar os níveis de milhões que eles têm, tem que estar bem concentrado para contar quantas casas vai contar para poder contar os milhões e milhões quando há tanta gente a sofrer de fome e a morrer de fome. Não foi essa a nossa combina, nós não começamos. Nós começamos todos a ganhar 3.000 kwanzas, ninguém tinha nada. Combinamos lutar para fazermos uma luta, um país melhor. Não era desse jeito. Eu acho que ele fez muito bem e já devia aparecer alguém a fazê-lo. Mas, embora reconheça que tem cometido alguns excessos, alguns erros, como, por exemplo, não ter puxado a Isabel como aliado, porque a melhor forma, se ele considera, ou se ele considerava a Isabel como inimiga, ou como adversária, digamos assim, a melhor forma de ter isso era, podia estudar um bocadinho de Sun Tzu, e ele podia ver que era melhor tê-la de perto, em vez de estar afastada e fazer a afronta direta a ela. Portanto, ela devia ser uma aliada para ele, nessa luta contra a corrupção. Porque há coisas que depois caem no descrédito, né? Nós estamos aqui atrás de uma coisa que dizem que é do Manuel Vicente. Nós lá em Malém não temos isso, né? Nem posso até imaginar. Não temos isso. Mas o Manuel Vicente está aí a andar por aí, a dar voltas pela cidade, ninguém lhe faz nada. Vai aparecer, não se esqueça, vai aparecer algum maluco, algum homem, algum psicopata, sei lá como for, como Savimbi, que vai dizer, meus caras, parem, ou vou-vos dar cabo de vocês um por um. E qual é o legado? Se pudesse falar com ele, eu diria isso. Não falo com ele porque, claro, né? Ele aí para receber as pessoas também, né? Um bocadinho também, né? Entendeu, né? E hoje como é que está Malange? Malange está velho, a cidade está velha. As pessoas vão envelhecendo, tem muita gente jovem, mas a cidade está muito velha, muito mal. Quer dizer, a pobreza, hoje não só Malange, em quase todas as províncias, sente-se. A gente, o que é que me diz? Você por que não volta à política? Uma meia boca esquadra mesmo, né? Eu se voltasse para a política, não ficava como estão os Isabel e outros chivucos, parece que estão a ser pagos para não falar, ok? Não. E Malange está mal. Malange está mal. Você vê as pessoas a ganharem uma miséria, a miséria que ganham. E há pessoas que vivem com 100 kwanzas, 200, que é isso, 100 kwanzas, 200 por dia? Qual é o trabalho que está a desenvolver na Caixa da Social das Forças Armadas, em Malange? Trabalhos, para já estamos a marcar... Estão todos cadastrados? Todo esse trabalho é primeiro inserir, não estão todos, não estão. É uma pena, é muito triste porque devíamos estar todos cadastrados, mas não estão. E não estão porquê? Não estão porque, não sei qual é o sistema que se criou aqui, as pessoas para poderem entrar para a Caixa Social têm que se deslocar, porque só entra para a Caixa Social quem vem para inscrever-se aqui em Luanda, né, na DOM. Tem que se inscrever e passar todo o registro, testemunhas, enfim, uma série de situações que criam algum handicap as pessoas para poderem fazer a inscrição. Imagina que é um campesino, um camponês, digamos em português correto, digamos que é um camponês sair lá do mato para vir a Luanda para poder fazer a inscrição e provar que ele foi militar ou não foi. Primeiro, as pessoas não têm ideia de como é que isso fica. O homem que sai do mato, que sai do interior, o mato entre aspas, o homem que sai do interior, só chegar na estrada para atravessar, encontra tantos entraves para atravessar pela estrada que vê que, bola só para chegar aqui já é um problema. Então, atravessar a estrada, para ir chegar dali, mal amanhado, sapatos rotos, dedos para fora, quando chegar no gabinete, quem é você? Só ainda apanha um pontapé dali, como é que ele vai chegar lá? Ele não chega. Os obstáculos são criados naturalmente para ele não chegar lá, ele não chega, claro. Então, é difícil um homem que lutou, e eu tive casos concretos que me bateram muito o coração, como por exemplo, eu estava nas bombas ali perto ainda havia bombas ali no banco BPC, a descer, bomba de combustível, e aparece um indivíduo a dizer que combateu comigo. E o meu guarda, afasta, não, é comandante, meu comandante, ele fazia tudo por tudo. E ele diz, não, nós combatemos no Mocendo, você foi meu comandante. Ele para, deixa o homem falar, porque isso tem alguma coisa da verdade. E então o que é que tu queres? Mandei ele aparecer no meu escritório. O que é que tu queres? Eu quero umas muletas, não tenho muletas. Ele tinha perdido uma perna na guerra, que eu me lembro, e ele estava a pedir apenas uma canadiana para poder, porque o pauzinho que ele andava era tão curto que ele curvava-se todo. E queria o transporte para voltar para a terra, para Malange. Também tinha produzido já 10 filhos e, claro, não tinha condições de poder dar-lhe comer. E então, não muito de sentir que, afinal, até pessoas, até por isso, lutam para poder conseguir uma vida mais digna, mais contínua para quem lutou. Luís Passos é político, nacionalista, homem de cultura, pertence a uma família, digamos, ligada à literatura, à música. Qual é o músico da sua preferência? Bom, neste momento
Ou quem é o músico da sua preferência? Dessa nova geração, temos aí um rapazinho, dois, Tiago Gaddafi. São partiu por causa da doença, porque se falou sobre a castidade. E eu me lembrei da minha mocidade, do sabor do primeiro beijo e da certeza. Oh, yo, yo, oh, mamãe, o dia do amanhã. Um dos canta bem e um outro que o nome é um bocadinho esquisito, Filho de Zua. Todos os dias de manhã o galo canta. Eu vejo pessoas a desistirem na estrada da vida. Se um dia me mentires que não tem pessoas batalhadoras, então fala com missão, então fala no missão. Se dinheiro é sagrado, então me chama de santinho. Mama, oh, oh, papa, oh, oh, yeah, Zambiami, tu talele papa, oh, tu talele, ayué, Zambiami, tu talele papa, oh, tu talele. E na literatura? Na literatura, claro, gosto de ler, apesar de não gostar dele, mas pronto, não tem nada. Eu gosto do Pepe Tela, né? Porque o Pepe Tela escreve um livro muito importante que vocês devem ler. Mayombe. Aquilo que Você revê no Mayombe? Revejo-me. Sabe porquê? No Mayombe, todos aqueles factos que ele conta na história de Mayombe, era aquilo que acontecia lá. A corrupção nasceu lá. Está para ir para a guerra e começa a preparar já 4 latas de sardinha a mais para poder depois trocar com as mulheres congolesas. Prepara a imunidade. Aquela coisa toda que ele conta daquela forma é real. Foi assim que nós encontramos, vem para lá. Prepara munições, rouba as munições do quartel, daquele pouco munições que tem, para poder ir trocar com galinhas lá na Sanzala, no Congo. E aquilo é real. Eu revejo. Lê os livros? Lê os livros do irmão escritor Boaventura Cardoso? Não podia ser de outra forma, né? Tinha que os ler. Né? Aliás, alguns, pelo menos 2, são quase dedicados a mim. Né? Eu felizmente, digamos assim, só soube que, infelizmente, vamos trocar, infelizmente só soube que o Margens de Travessias contava parte da nossa história e da minha pessoalmente. Ele chama-nos a casa e conta-nos a história e começa a ler passagens. As flagelas que ele conta lá do livro que a minha mãe dizia, né? Porque a minha mãe sofreu muito. Eu só fiquei a saber aí, não tinha outra forma, lagrimamos. Porque afinal a minha mãe, por causa de mim, esteve ajoelhada e os homens com armas, daga cá os livros, o marxismo, os livros disso, daquilo, e a minha mãe sofreu por causa disso. Está a ver porquê que eu fugi? Porquê que eu escapei da casa? Porque eu não ia permitir isso, entrar e me pegar. Então eu só dei conta que afinal a minha mãe sofreu, eles nunca me tinham dito nada. Nunca. As pessoas nunca me tinham contado que, olha, pá, a tua mãe sofreu por causa de ti, nunca. Sofreu tanto assim. E então eu leio os livros de Boaventura, né? Aliás, um deles até dedicar uma dedicatória grande para mim, né? E o melhor dia da independência, qual é para si? O melhor dia, o melhor momento, a melhor fase da independência, em 75? É a proclamação e depois chegarmos até dezembro, conseguirmos chegar até dezembro. Porque nós, ao conseguirmos chegar até o mês de dezembro, preparamos as nossas tropas. Alguns dizem que não, que os cubanos já estavam aqui, não, os cubanos vieram depois. Conseguimos preparar nossas tropas em formação regular e arrancamos em força para a guerra, para a tomada, para dar corrida aos sul-africanos. Esse dezembro, não é o 27 de março, não, se diz não. Para mim, foi chegar até ao 31 de dezembro salvos, porque não estávamos perdidos. A pressão que eles faziam era muito grande. Eu tive que mandar partir a ponte do... Nós tivemos que partir a ponte do Rio Kwanza, porque senão os sul-africanos entravam em Malange. Tivemos que mandar partir a ponte, é a única forma que tínhamos de poder salvar, não deixar que eles chegassem aqui. E eu, sinceramente, hoje digo, mas por que eu fazia aquilo tudo? Será que valeu a pena? A independência valeu a pena. Mas fazer os filhos dos camponeses sofrer como sofreram... Sabe qual é a comida que nós tínhamos? Uma mandioca, farinha, água, nem havia gente para nos levar água ou farinha. A água temos o Rio Kwanza grande ali, mas era difícil. Valeu a pena termos a luta para a independência? Sim, senhora, valeu. Mas para o país chegar como está, meu Deus, estou a saber se não tinha lá ido. Luís dos Passos, na primeira pessoa. Foi mais um meu dia da independência hoje com um protagonista da história. Foi um prazer. Dinheiro estragou a minha vida, fama deixou a minha vida, mulher me deixou sem picada, mamã.
Porque um dia queria ser presidente, porque um dia sonhei em ser famoso, porque um dia queria ser pastor. Andei em casas imundas, andei em casas escuras, mamá, pra viver uma vida melhor. Entreguei galo, morreu meu pai, entreguei galinha, morreu minha mãe. Bacana.